pouquinho do Flamengo, que tomou uma sapecada Assim, do Atlético Goianiense. Isso vai acabar, gente. O Flamengo não vai cair, o Flamengo não vai deixar de buscar o título, não vai deixar disso, mas eu acho que tem que ter um entendimento até quando o treinador vai ter... Até quando a diretoria, a imprensa e o torcedor vai ter o entendimento que o Domenech Torrent pode ajeitar esse time. Ele, quando foi para Nova York City, né? Eu acho que é o time que ele foi lá. Não tem a cobrança que é aqui. Você não tem que dar satisfação. E outra coisa, no Rio tem o Vasco, tem o Botafogo, tem o Fluminense, tem as torcidas, tem um monte de coisa, tem imprensa. Daqui a pouco, eu não sei até que ponto o Flamengo vai segurar. Uma coisa importante para ele é que não tem torcida no estádio. Porque se ele perder o próximo jogo, se fosse com torcida, vaia. E iam gritar o nome do Mister, Jorge Jesus. A torcida do Flamengo não tenho dúvida brava. disso. A torcida tá brava, não é? Aí o cara não tira tá jogando nada. Olha, ele deixa o De Arrascaeta no banco. O cara deixar o De Arrascaeta no banco é a mesma coisa que você fazer o Brasil urgente sem o Datena. É interdição, pode interditar o sujeito, né? Você vai, pega e você, não vamos falar o Brasil urgente, não vai ser apresentado pro Datena não hoje. Não dá. E o Datena lá na reserva, não pode. Não pode. Não pode. De Arrascaeta no banco não pode. Você não pode... eu acho que... eu entendo um treinador que chega. Eu entendo um treinador que chega e quer colocar o sistema dele e mudar o que tinha no anterior. Mas no momento como esse. No momento como esse, acho que o mais inteligente pro cara fala: bom, já tá pronto o negócio. Eu posso. E não tem, o Flamengo não tem muito o que mexer. Posso colocar uma salsinha, né? Pode dar uma temperadinha. Coloca um coentro. Isso é que fala, né? Que é gostoso. Isso lá, é inteligente. Né? Agora o cara, por vaidade, fala: não. O cara tava ganhando desse jeito, eu vou mudar tudo pra fazer do meu jeito e aí vai ser o meu jeito. E se ele for mandado embora, ele vai receber tudo. E aí, legal, né? É pouco inteligente. Eu acho, pra mim, isso é pouco inteligente, né? Você tem que aproveitar o que tá dando certo. Você não pode rasgar o que tá dando certo e falar: não, isso aqui tá fora, não mexo mais com isso. Agora é do meu jeito aqui. Mas será que a gente vai dar o tempo pra ele? Nós da imprensa, eu como comentarista, a torcida do Flamengo? Eu acho que não. Porque nós nunca demos. Essa é a nossa cultura. Nós nunca né? demos. A cultura do futebol, aliás. Nós nunca demos, então eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que se ele perder mais 2 ou 3 jogos, a pressão fica insustentável, né? E, enfim, para um time que acumulou todos esses títulos aí dos últimos tempos. E é uma vergonha. Sabe por que é uma vergonha perder pro Atlético Goianiense? Que o Wagner Mancini é meu amigo, meu irmão, falei com ele ontem depois do jogo. A gente é amigo há mais de 35 anos. Falei com o Wagner, falou: Neto, eu fiz isso, fiz o esquema, pá. É o seguinte, você perder por um time de 3-0, que o Atlético Goianiense vai lutar pra não cair, certo? E que é um time que há 4 meses não joga. E o Flamengo é o Flamengo, né? Claro. Que jogou o campeonato, ganhou todo mundo, papapá. Parabéns ao Atlético Goianiense, fantástico, mas é um vexame do Flamengo. É um vexame. Sem dúvida que é um vexame. E outra coisa, quantos jogos o Jorge Jesus perdeu no ano? 4. Foram 4 jogos, Quantos títulos ele ganhou? 5. Quantos jogos teve o Domenech Torrent? Já perdeu 2, né? Já tá com 2 derrotas no currículo, né? 2 jogos, 2 derrotas. Eu torço de verdade pra que dê certo. Não torço, eu sei que você não torce, eu sei que você torce pra dar errado, mas eu torço pra dar certo porque eu, diferentemente de você, acho que a gente pode ter... Não, eu não torço pro Flamengo, eu não torço contra o Flamengo. Eu torço pra que a gente tenha novas ideias aqui no futebol brasileiro. Mas por que o Filipão não pode ter as novas ideias, o Mano não pode ter, por que não pode ser o Dorival Júnior? Os últimos trabalhos deles não foram bons. Por que o Parreira não pode ser? Não foi, mas e o do Domenech Torrent, que nunca ganhou nada, ele pega o Flamengo, por quê? Mas pode vir a ser, né? Então, pode não ser. Mas se a gente não testar, não vamos saber nunca. Então, mas se a gente também não der oportunidade pros outros treinadores... Esses já tiveram várias. Mas por que não pode ter mais? Por que a gente pode acabar com eles? Mas não é acabar. Pode. É o que eu acho que falta aqui no futebol brasileiro, falta mais gente de qualidade. Mas o Paulo Roberto do Santo André, por que não dá oportunidade pra ele? Por que não dá pro Felipe Conceição? Isso por tem que só tem, só porque é o Fernando Diniz? O que o Fernando Diniz ganhou? Todo mundo fala que o Fernando Diniz. Então se o Fernando Diniz fosse tudo isso, por que o Flamengo não contratou ele? Então, porque... Poderia ter sido ele. Porque o Mano já teve chance no Flamengo, o Filipão já teve chance em outro. Das últimas 3 Copas do Brasil, quantas o Mano ganhou? Nem sei. Dos últimos 4 brasileiros, quantos o Filipão ganhou?
Não acho nenhum, talvez. Não, ganhou sim. Ah, com o Palmeiras. Isso, o Mano ganhou duas do Copa do Brasil. Mas então, né, pode ter. Eu acho que esses caras têm que continuar trabalhando, mas se a gente tiver novas ideias aqui no futebol brasileiro... Mas que seja... Tudo bem, porque mas se fosse o Guardiola... Olha só, eu defendo os treinadores brasileiros trabalharem na Europa. Por que eles não trabalham? Mas eles não trabalham porque eles não se preparam pra isso. Então, tudo se bem. A gente tiver, mas por que se eles tiverem um exemplo, por que o auxiliar podem ir. Por que o auxiliar do Guardiola, do Guardiola... Então, mas é isso que é a minha discussão. Por que o auxiliar do Guardiola, que ganhou um título da terceira divisão, vai dirigir um Flamengo que tem 30 milhões de torcedor? Porque talvez no mercado externo foi isso que o Flamengo enxergou. Não, talvez... O Jorge Jesus, por exemplo. Não, mas aí ele tinha uma história no Benfica. O Jorge Jesus tem história na seleção chilena. Então, hoje o que a gente consegue trazer é isso, Netão, infelizmente. Você vê que o Flamengo tentou um outro treinador português que preferiu treinar um time lá pequeno, o Braga, do que vir pro Flamengo. Então, né? Essa é a nossa história hoje, infelizmente. Mas se o Flamengo tivesse a panca que tem, pega o Mourinho, pega o Guardiola. Não, mas aí o futebol brasileiro não tem... Mas o Flamengo não tem o dinheiro? Eles não estão no outro patamar? Não. Aí você contrata contrata o auxiliar? Eu acho que a gente tem... Acho que a gente pode o João trazer Santana, hoje... por exemplo. O João Santana, a gente vai acabar com ele. Coloca os títulos do João Santana. Mas ele não está preparado para o Flamengo como esse. Alguns também querem ficar afastados. Tudo bem. Aí daqui a pouco entra o Jaime, entra o Andrade lá e dá resultado. Eu acho que a gente tem uma geração boa de treinadores que essa geração precisa ter chance de técnicos jovens em times. A gente tá falando aqui, não é? Deixa eu te falar. Do Guardiola aí. Então, tudo bem. Do Guto, então, vou falar uma coisa pra você. Precisa ter chance num time grande. Sinceramente, se eu fosse o treinador do Flamengo, sabe o que eu faria? Se eu fosse o presidente do Flamengo? O que o Rogério Ceni fez... no Fortaleza. Guto Ferreira. O que o Guto Ferreira fez, muito mais do que o seu Domenech Torrent. E não é porque ele é catalão, é porque ele é treinador. Ele não era nem treinador, ele era auxiliar. O que eu acho que não pode acontecer é assim, ó. Vamos trazer o cara só porque ele pensa o futebol desse jeito. Mas foi isso. Só porque ele é europeu. Tem que ser a filosofia daquilo que o time espera. Mas só trouxeram ele porque ele é europeu. Porque se fosse ver o currículo dele, do Rogério Ceni é melhor. Quem é ele perto do Rogério Ceni? Como treinador, não como Eu não tô defendendo o Domenech não, viu, Netão? Eu sei que você não tá. Eu tô defendendo o que a gente tem aqui. A gente tem contrapontos aqui. Eu acho que a gente tem que ter aqui no futebol brasileiro novas ideias. Eu sempre fui contra treinador estrangeiro na seleção brasileira. Mas a Pia, que tá aí, que é a sueca, mostra pra nós que a gente precisa de um treinador estrangeiro pra seleção brasileira. Quem sabe, talvez. Eu era contra.